Bom, galera, então a gente vai começar aqui com a modelagem do machado, mas antes, vamos dar uma preparada aqui no Maya, né? Se a gente apertar espaço, ele abre o Hotbox, mas ele vem com muitas funções que a gente não vai utilizar, tá? Ele vem muito poluído, então eu particularmente gosto de vir aqui em Hotbox Controls, eu venho aqui em Show Polygons e Polygons Only, que ele vai limpar o Hotbox para mim, ele vai manter apenas as opções aqui de Polygons, tá? Caso você queira voltar, é só vir aqui em Hotbox Controls, Show All, e ele volta como era antes, ok? Mas aqui, para a modelagem do machado, não vai ser necessário. Então a gente vai vir aqui em Hotbox Control, Show Polygons, Polygons Only. Dessa maneira a gente trabalha aqui com uma hotbox mais limpa, ok? E outra coisa que a gente precisa fazer aqui no Maya, antes de iniciar a modelagem, é trazer a referência aqui para a tela para a gente conseguir modelar em cima dela, tá? Em cima da referência. Então vou abrir aqui a hotbox, vou clicar aqui em Maya e eu vou selecionar Front View. Eu vou clicar aqui agora em View, Image Plane, Import Image. É só entrar na pasta que tem as referências aqui, tá? Que eu mandei para vocês. Então aqui tem a referência Maya, que é a referência com fundo branco que eu preparei própria para colocar aqui de fundo no Maya, tá? Para ficar mais fácil enxergar a silhueta do machado. Eu vou dar Open. Ele abre aqui para mim, eu vou voltar para Perspective. Ele cria aqui automaticamente essa câmera. Ela atrapalha um pouco, então a gente não pode deletar ela, tá? Mas eu venho aqui em Visibility e eu digito Off. Ok? Agora eu vou selecionar aqui minha referência. Vou apertar F para ela centralizar na tela. E ela está muito pequena, né? Então eu preciso aumentar ela. Acho que esse tamanho não é legal para modelar, mas eu preciso aumentar em dois eixos, né? No eixo X e no Y. Então vou selecionar o Scale aqui, em X e Y. Seleciono os dois, tá? E agora aqui na tela, eu vou pressionar o botão do meio do mouse, eu clico e arrasto para a direita para ele aumentar aqui a escala, tá? Eu vou colocar 6 mesmo, para X e Y, acho que está legal assim. Eu só vou erguer um pouco ela aqui para ela não ficar no meio do grid. E outra alteração que a gente precisa fazer também é bloquear a seleção dessa imagem, tá? Dessa referência. Porque caso eu esteja modelando, às vezes eu posso selecionar ela sem querer. Isso acaba atrapalhando um pouco. Então, com ela selecionada, eu vou clicar nesse botão aqui para ele criar uma nova layer e adicionar o objeto já selecionado a essa layer, ok? Então, eu clico aqui nesse botão Create a New Layer, ele cria a layer e a imagem já está nela, ok? A imagem já está nessa layer. Então, se eu ativar e desativar esse Visibility, ela já some, mas eu quero marcar aqui com R. Eu dou 2 cliques para ele aparecer esse R de Reference. Agora ela vira apenas uma referência mesmo, eu não consigo mais selecionar ela. Eu vou renomear até essa camada aqui para referência. Vou dar Save. Então agora a gente já está pronto para iniciar a modelagem, tá? Então vamos começar com o cabo e essa faixa enrolada no cabo, tá? Essa outra pendurada aqui eu vou deixar mais para o final. Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui com um cilindro. Então eu vou selecionar aqui o cilindro. Vou desenhar ele aqui no grid. De qualquer tamanho mesmo, tá? Agora a gente vem aqui e faz algumas alterações nele. Clico aqui em Polycylinder, com ele selecionado. E em Radius, deixa eu ver aqui. Eu vou olhando aqui a referência mais ou menos, acho que 2.3, tá legal. Aqui em High, eu preciso dele um pouco maior que isso. Acho que 25 aqui, é interessante. Subdivision Axis, eu sempre trabalho com múltiplo de 4, tá? Então vou deixar 16 aqui. No próximo vídeo que a gente vai modelar essa base aqui, eu explico porque eu trabalho com múltiplo de 4, tá? Aqui em Subdivisions I, eu vou colocar 8, que a gente vai precisar desses loops aqui para fazer essa curva do cabo, tá? Eu não posso deixar sem divisões aqui. Em Subdivisions Caps, eu vou colocar 0, porque aqui eu tenho muitos triângulos, tá? Para selecionar um pouquinho pior, como eu vou deletar mesmo, eu coloco 0 para facilitar a seleção e deletar, ok? Então agora com o cilindro configurado aqui, eu vou selecionar ele, clico com o botão direito, venho em Face, eu vou selecionar essa face do topo e a face aqui de baixo. E eu vou deletar elas, tá? Pressiono Delete e agora eu vou voltar para o Object Mode. Vou erguer aqui um pouco ela. Agora, para criar a faixa dela, eu vou segurar Shift, clicar com o botão direito e eu vou selecionar aqui o Helix. Que a gente vai criar um Helix aqui. Mas agora que eu criei o Helix, eu vou selecionar ele. Segurar Shift, eu vou selecionar o cilindro. Eu vou vir aqui em Modify. Eu vou clicar em Align To. Então aqui eu estou vendo todos os eixos dele, tá?
eu vou clicar no centro de todos os eixos para centralizar ele. Todos com o centro aqui selecionado. E eu pressiono Enter. Agora, com ele centralizado aqui com o cilindro, eu vou selecionar ele. Clico aqui em Polyhelix. E eu vou mudar as configurações dele aqui. Coils, que é o número de voltas dele, eu vou deixar 3 mesmo. Aqui em High, deixa eu ver aqui. Acho que 20, já tá bom. Width, que é a largura, eu vou deixar por último, tá? Porque eu preciso fazer algumas alterações aqui, depois eu vejo esse. Em Radius, deixa eu aumentar aqui um pouco. Acho que 2 tá legal em Radius. Subdivision Axis, eu vou colocar 7. Nesse caso, eu não vou trabalhar com múltiplos de 4 porque não vai ser necessário, tá? Em Subdivisions Coil, deixa eu diminuir aqui um pouco. Eu acho que 20 está legal. E agora, eu deixei a largura por último, eu vou mexer nela. Agora, tá? Vou explicar para vocês por que eu deixei por último. Eu vou aproximar ela aqui. Essa edge que eu tenho aqui, eu preciso que ela fique próxima ao cilindro, tá? Então, eu seleciono ela. Eu vou arrastar aqui com o botão direito até ela ficar bem próxima, tá? 6.1, acho que tá legal. Agora, se a gente apertar Shift I com ela selecionada, eu vou apertar Shift I e ela vai isolar todo o restante, tá? E ela tem bastante sujeira aqui dentro, bastante polygons que a gente não vai utilizar, tá? Então, eu vou clicar com o botão direito nela, selecionar Face. Eu vou selecionar essa face. Eu vou selecionar essa outra face aqui de baixo também, segurando o Shift, tá? Para manter as duas selecionadas. E eu vou deletar essas faces, tá? Agora, eu vou selecionar essa face aqui, seguro o Shift, eu vou dar um duplo clique aqui nessa outra face da frente, que ela vai selecionar o loop dessas faces, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui com essa de baixo, segurando o Shift para não perder a de cima. Seguro o Shift, seleciono essa, e ainda com o Shift pressionado dou um duplo clique nessa outra face. Eu vou utilizar o atalho Ctrl Shift I para ele inverter a seleção, selecionar todo o restante aqui, e eu vou deletar, que eu não preciso dessas outras faces, ok? Agora eu vou voltar para o Object Mode, eu vou clicar aqui fora, e eu vou pressionar Shift I para voltar todos os objetos na cena. Agora eu vou selecionar essa faixa, deixa eu abrir aqui o Outliner para vocês verem. Para abrir o Outliner é só clicar nesse botão aqui, e aqui eu tenho o Helix selecionado, tá? Esse é o Helix, aqui eu tenho o cilindro, tá? Então vou selecionar o Helix, eu vou dar Ctrl D para duplicar ele, e esse Helix 2, eu vou vir aqui em Scale Z, no eixo Z, eu vou digitar -1, ele funciona como um mirror, tá? Mas como a gente digitou aqui em Scale -1, ele inverteu também a normal dele. Então, para corrigir isso, eu poderia abrir aqui o Hotbox, vir aqui em Normals e clicar em Reverse, que ele vai reverter o normal, ele vai corrigir. Mas não é dessa maneira que a gente vai fazer, tá? A gente só precisa zerar esse Scale -1. Então, para zerar ele, basta vir aqui em Modify, Freeze Transformations. Olha só, ele corrige e ele trouxe aqui o Scale em Z para 1 novamente. Ok? Agora, com esse Helix selecionado, eu vou segurar Shift e selecionar o outro. Vou manter as duas peças selecionadas. Eu vou segurar Shift agora, clicar com o botão direito e eu vou clicar em Combine. Que ele vai unir os dois Helix, ok? Ele virou uma peça só agora. Mas mesmo sendo uma peça, eu vou vir aqui em Face, clico com o botão direito e venho em Face. Eu vou selecionar essas duas faces e olha só, elas estão separadas ainda, tá? Então, eu preciso unir essas faces também. Eu vou separar um pouco aqui, só para ficar mais fácil vocês enxergarem. Eu vou fazer a mesma coisa na faixa lá embaixo. Vou selecionar esses dois e afastar um pouquinho. Agora eu vou clicar com o botão direito, vou selecionar o Edge. Eu vou segurar Shift e clicar com o botão direito novamente. Eu vou vir aqui em Merge Collapse Edge, Target Width Tool. Ok? Seleciono essa opção. Eu vou clicar na Edge agora e arrastar para a próxima Edge. Vou fazer a mesma coisa nessa aqui embaixo. Eu vou fazer isso também na faixa lá em cima. Aqui. Vou voltar para o Object Mode. E agora a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, que ela é nova no Maya 2015, tá? Multicut Tool. Vou aproximar aqui dele. E agora, segurando Ctrl, com essa ferramenta, se eu segurar Ctrl, ela vai marcar para mim onde que eu posso inserir um loop, ok? Então, eu vou inserir um loop próximo aqui dessa borda, tá? Dessa maneira.
Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Eu vou clicar aqui em Select. Eu vou dar um duplo clique nessa Edge para selecionar todo o loop dela. Ok? Olha só. E eu vou deletar ela, mas não pressionando apenas Delete, tá? Eu vou apertar Ctrl Del, porque se eu pressionar apenas Delete, ela não vai deletar os vértices, tá? Então, olha só. Eu aperto Delete. Ela ainda mantém a deformação aqui porque os vértices ainda estão aqui. Ok? Vou dar Ctrl Z. Eu vou pressionar Ctrl Delete. Olha só. Dessa forma, ela remove os vértices também. Agora, eu vou vir aqui com o Multicut Tool e eu vou criar um novo loop aqui no meio. Olha só. Esse novo loop eu criei sem aquela deformação para fora, tá? Eu vou selecionar ele agora com duplo clique, como eu fiz com o outro. Ele vai selecionar todo o loop. E agora eu vou utilizar um Scale, o R no teclado, tá? O atalho é o R. E eu vou utilizar um Scale no eixo X e no eixo Z. Eu não posso pegar no meio, senão ele vai deformar, tá? Eu tenho que utilizar o Scale dessa forma, que eu fiz aqui. Se eu pegar aqui no centro, ele vai todo se unir em um ponto só, aqui no centro. Então, eu só afundei ele nesses dois eixos, ok? Agora, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em Face, e eu vou selecionar todas as faces do Helix, ok? Com as faces selecionadas, eu vou abrir o Hotbox, vou vir aqui em Edit Mesh, e aqui na área de Face, eu vou selecionar o Extrude. E aqui em Local Translate, eu vou vir no eixo Z, eu vou aumentar ele aqui, vamos ver, 0.3, tá legal, tá? 0.3 já está uma espessura interessante. Ok, vou voltar aqui para o Object Mode, só para mostrar uma coisa para vocês. Essa faixa aqui, se eu apertar 3, ela vai para o modo Smooth, tá? E olha só, ela fica muito redonda, eu não quero ela dessa maneira, eu quero ela mais marcada aqui no canto, tá? Então como a gente vai resolver isso? Eu vou clicar nela aqui, eu pressiono 1 no teclado para ela voltar. E agora eu vou clicar com o botão direito e eu vou selecionar Edge. Prestem atenção nessas edges que eu vou selecionar. Eu vou pegar essas três aqui, segurando o Shift e dando duplo clique para ela selecionar todo o loop, ok? Olha só. Então aqui em cima eu selecionei essas três, eu vou selecionar aqui embaixo também, segurando o Shift, seleciono as três, todo esse loop selecionado. E agora, eu vou aproximar aqui dela, eu vou abrir a Hotbox, e aqui em Edit Mesh, vou vir aqui em Edge, e eu vou selecionar a opção Bevel. Ok. Ele ficou verde porque ele perdeu conexão com o material. Então depois a gente resolve isso. Agora a gente vai se preocupar aqui com Polybevel, tá? Com as opções dele. Então aqui em Fraction eu vou colocar 0.3, tá? Para ele reduzir aqui um pouco o espaçamento. Em Segments eu vou deixar 2. E aqui em Merge Vertices ele está on, eu preciso colocar Off. Essa opção ela deve ficar em Off, ok? Senão ela vai dar merge nos vértices próximos aqui, onde eles se encontram, ok? Então mantenha essa opção Off. Agora eu vou voltar para o Object Mode, e quando eu seleciono agora ela e entro no modo Smooth, apertando 3, olha só como ela fica bem mais marcada, a lateral aqui dela. Agora para deixar ela cinza novamente, só selecionar ela aqui, clica com o botão direito, vem aqui em Assign New Material, eu vou escolher a opção Lambert. Ok. Vou voltar aqui para a Channel Box. E aqui nós temos a base já da faixa. Agora eu vou selecionar a faixa. E olha só onde está o pivô dela, né? Então a gente não quer isso. Eu quero centralizar o pivô dela aqui. Eu vou vir aqui em Modify, Center Pivot. E ela centraliza aqui na faixa, tá? Eu vou fazer isso com o cilindro também. Bom, o dele já está aqui, centralizado. Agora eu vou selecionar a faixa. E ela tem vários inputs aqui que a gente utilizou para modelar ela, né? Então, para limpar ele, eu vou vir aqui em Edit, Delete by Type, History. Ele vai apagar todo o histórico aqui de inputs, ok? Vou clicar no cilindro. O cilindro ele tem alguns inputs também, então vou vir aqui em Edit, Delete by Type, History. E ele tem algumas modificações aqui também no Translate. Eu quero zerar isso, então vou vir aqui em Modify, Freeze Transformations. E ele zera aqui, ok? Agora eu vou selecionar essas duas peças. Eu vou vir aqui em Front View. Vou posicionar eles aqui. Eu vou utilizar um Rotate no eixo Z, tá? Vou vir aqui em Rotate Z. Vou rotacionar 90 graus. Vou centralizar mais ou menos ele aqui.
esse cilindro, eu vou até entrar aqui no modo Vertex, vou selecionar todos os vértices aqui, eu vou dar um Scale bem pequeno, só para ele ficar mais próximo aqui da faixa, tá? Eu dei uma leve reduzida. Agora eu vou clicar com o botão direito, Object Mode, novamente, vou vir aqui com o Select, eu vou selecionar os dois, e com os dois selecionados, com o Helix e com o cilindro, eu vou abrir aqui a aba Deformation, e eu vou clicar aqui em Flare. Então, ele já está no eixo correto aqui, o meu, né? Caso o de vocês venha no eixo errado, é só alterar aqui na rotação dele, tá? Aqui está 90, eu vou digitar 0. Olha só, ele alterou a rotação, ele ficou de pé aqui agora. Então, eu vou digitar 90 no eixo Z, que ele já estava certo. Ok? Ele tem que estar dessa forma, no sentido aqui do cilindro. Eu vou clicar aqui em Flare, em Start Flare. Vou aumentar um pouco, que vai ser a base aqui do nosso machado, né? Vou deixar ele em 1.2. Não, aqui é 1. Peguei sem querer. Então, aqui em Start Flare é 1.2. Em End Flare, eu vou diminuir um pouco. Acho que 0.7 vai ficar legal. 0.7. Ok. Agora, se eu vir aqui em Perspective, olhando ele aqui, dessa vista, eu tenho essa deformação, mas se eu olhar de cima, ele está reto. Então, eu tenho que fazer essa alteração nos dois eixos, tá? Então, vou pegar aqui Flare. E em Start Flare, no eixo Z, ele está 1. Ele também tem que estar 1.2, tá? Então, vou colocar 1.2 aqui também. E mesma coisa aqui no End Flare, no eixo Z. Ele tem que estar 0.7. Assim como no End Flare do eixo X. Vou copiar aqui, dar Enter. E olha só, a gente tem essa deformação olhando de cima também, ok? Vou voltar para Front View. E agora eu vou selecionar esses dois objetos aqui. Para gravar o Flare, eu simplesmente venho aqui em Edit, Delete by Type, History. Notem que ele até deletou aqui o modificador. Já não tem mais o modificador. Agora eu vou utilizar outro modificador. Vou selecionar os dois objetos novamente. E eu vou clicar aqui em Bend. Eu vou clicar aqui em Inputs, Bend. E em Curvature, vou trazer ele aqui mais ou menos na curvatura do cabo, né? Deixa eu apertar 4 para entrar em modo wireframe. Então, ele está bem abaixo aqui do cabo. Eu não posso simplesmente pegar esses dois objetos e arrastar aqui para cima, tá? Que ele vai deformar bastante, olha só. Por quê que acontece essa deformação? O modificador dele ficou aqui, né? Então, a gente precisa arrastar todos eles juntos. Então, eu vou selecionar os três aqui e eu vou arrastar os três, tá? Eu vou arrastar o modificador junto. Então, olha só, vou trazer ele aqui um pouco mais para cima. Assim eu acho que já está legal. Vou apertar 5 para ele voltar para Shaded. Vou voltar em Perspective, né? Dessa forma que eu preciso do cabo. Agora, novamente, eu vou selecionar as duas peças, tá? Eu vou vir aqui em Edit, Delete by Type, History, para ele deletar o modificador Bend aqui. Ok? Agora, o trabalho que a gente tem que fazer é organizar essas faixas aqui, tá? Então, para fazer isso, eu vou simplesmente selecionar esses dois objetos, tá? Eu vou apertar Shift I para ele isolar todos os outros objetos. No caso, só a referência, né? Mas tudo bem. E agora eu vou selecionar a faixa, vou clicar com o botão direito, vou vir em Face, eu vou apertar B. Dessa forma, ele habilita o Soft Selection, né? Então, a gente pode selecionar uma face e puxar dessa forma, tá? Mas assim, ele vai puxar as duas faixas de uma vez, tá? Eu falo duas porque eu estou simulando duas faixas aqui, né? Uma trançando a outra. Então, para trabalhar isso melhor, eu vou dar 2 cliques aqui no Move. Ele vai abrir os Settings aqui. E aqui embaixo, a gente pode encontrar Soft Selection, tá? Então, Soft Select ativo aqui. E Fall Off Mode, ele fica em Volume. A gente vai clicar aqui e selecionar Surface. Dessa forma, ele vai pegar por faixa agora, né? Ele não vai pegar todo o volume que está perto dessa seleção. Ele vai pegar pelo loop aqui das faces, ok? Olha só, ele vai seguindo o loop. Se eu apertar B e arrastar o botão esquerdo, ele aumenta e diminui Fall Off, ok? Então, tenho certeza de que o Fall Off Mode aqui está em Surface. Vou fechar aqui os Settings. E agora a gente vai organizar essas faixas, tá? Eu vou diminuir aqui um pouco o Soft Selection. E agora, como que eu vou fazer isso? Eu vou começar olhando essa faixa, tá? A primeira vez ela vai passar por cima. Então, olha só, eu pego essa face aqui e eu vou trabalhando aqui com o Move, tá?
Aqui ela ficou atravessando um pouco, eu arrasto um pouco mais para baixo. Então, pegando as faces com o Soft Selection, fazendo isso. Ok? Primeiro eu só marco mesmo, por exemplo, aqui eu coloquei ela em cima, mas eu não estou me preocupando muito se está atravessando aqui. Eu vou organizando elas, depois eu volto refinando para deixar certinho aqui, tá? Então, aqui ela passou por cima, agora ela vai passar por baixo dessa. Então, essa daqui eu vou arrastar para cima. Vou selecionar aqui essa face, puxar. Tá vendo? Aqui está atravessando um pouco, mas depois eu volto para refinar. Então, vou fazendo isso. Aqui essa passou por baixo, passou por cima aqui. E agora essa daqui vai passar por cima. Então, vou simplesmente trançando ela. Ok? Essa parte aqui não tem segredo. É bem tranquilo. Eu vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar muito repetitivo para vocês. Ok? Muito cansativo. Agora, eu volto para o Object Mode. Ele está com um V muito marcado aqui nessa área, tá? Então, eu vou selecionar aqui, vou clicar com o botão direito, vou pegar o Edge. Eu vou dar 2 cliques aqui nessa Edge para ele selecionar todo esse loop, tá? Eu vou apertar B para não confundir vocês. Olha só, eu estou com esse loop selecionado, ok? Vou ligar o Soft Selection, pressionando B. Eu vou reduzir ele um pouco. Eu vou trazer ele um pouco aqui para trás para corrigir essa deformação, tá? Vou erguer aqui um pouco ele, que ele perdeu a altura. Ok? Vou fazer a mesma coisa ali nessa parte de trás. Ok? Só para arredondar um pouco, volto para o Object Mode. E a gente já tem aqui o cabo e a faixa já finalizado. Ok? Então, vou dar Shift I para voltar a referência aqui. Então, até a próxima, galera.